Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, muita gente tem me perguntado sobre qual o meu posicionamento e o que eu penso sobre tudo que está ocorrendo entre esse conflito Rússia-Ucrânia. Muita gente que me conhece, que já acompanha meu trabalho há bastante tempo, tem interesse em saber qual é a minha opinião. Tenho até conversado de maneira informal com alguns amigos. E eu resolvi gravar esse vídeo exatamente para expor algumas coisas, alguns pensamentos, algumas reflexões que elas fogem daquilo que está sendo noticiado massivamente, maciçamente, por todos, sem exceção, todos os veículos de comunicação. Antes de nós adentrarmos esse assunto, que eu já digo de antemão que se trata de um assunto complexo, de um assunto extenso, muito extenso. Então, esse vídeo por si só ele já vai ficar bem longo ao estilo podcast. E ainda digo para vocês que mesmo se tratando de um vídeo bem longo, ao qual esse vai ficar, nós vamos adentrar ali cerca de, talvez, 15 ou 20% de todo o tema, para vocês terem uma ideia de como esse tema é grande, como esse tema é longo e como ele é complexo. Porque quando você mergulha nesse universo que nós vamos mergulhar agora, nós vamos nos deparando, é como se nós pegássemos, fazendo até uma analogia ao nome do canal, a árvore. É como se você fosse desenraizando uma árvore e à medida que você puxa uma raiz grossa, ela tem centenas de raízes mais finas que vão produzindo raízes mais finas e raízes mais finas e raízes mais finas e aquilo parece algo interminável, né? Então assim, confesso para vocês que eu fui bem a fundo nessa história, mas ainda tem muita coisa que eu também preciso pesquisar e que eu também preciso entender. Mas eu acho que o que eu levantei de informações já serve para nos mostrar algo que está nos bastidores, está por trás das cortinas, aquilo que você não vai ver nenhuma mídia dizendo, aquilo que você não vai ver nenhum jornalista, nenhum especialista em geopolítica, em conflitos e tudo mais, mostrando aqui. Porque todos eles estão transmitindo informações que estão na superfície. Que são aquelas informações que os livros de história contam, que os tratados contam, que as alianças políticas e governamentais contam. Agora, o que está por trás de tudo isso? Né? O que está por debaixo do tapete? Aquela sujeirinha que geralmente se esconde debaixo do tapete. Isso dificilmente você vai ver alguém falar. Tá? Eu tenho acompanhado todas as notícias desde o início do conflito até agora. Eu tenho, enquanto estou no trabalho, até mesmo nas horas vagas, eu tenho colocado canais ao vivo do YouTube, canais de notícia, sites de notícia, para ver o que o povo está falando acerca disso. Né? Eu até confesso para vocês que o correto desse vídeo aqui seria eu tê-lo feito na forma de vídeo editado, com imagens, porque daí eu poderia dividir em capítulos, poderia ter mais tempo, né? Por exemplo, fazia o capítulo 1 hoje, aí dava um tempo, pesquisava, fazia o segundo, o terceiro, assim como eu fiz com a série dos Nefilins Anunnaki. Mas eu não tenho nem tempo para fazer isso e também não tenho mais, pessoal, paciência para lidar com programas de edição. Isso eu fiz no passado, quando eu tinha muita paciência, até gostava de fazer isso. Até não diria que é algo que eu não gosto de fazer, mas é algo que demanda muito tempo. Né? Então eu preferi optar por fazer esse vídeo dessa forma aqui. Tá?
eu falando, abrindo, lendo, e por isso esse vídeo vai ficar bem extenso. Então eu sugiro para você que, se o teu tempo é curto e você já está reclamando aí com 5 minutos de vídeo, salve esse vídeo e veja ele, escute ele a hora que você estiver dormindo, a hora que você estiver viajando, ou a hora que você não estiver com o seu tempo totalmente tomado. Porque esse vídeo vai demandar duas coisas, ou melhor, 3 coisas. Tempo, conhecimento e paciência. Tá? Então, se você não tiver essas 3 coisas, você não é um candidato a assistir esse conteúdo. Antes de nós começarmos a destrinchar algumas coisas bem obscuras por trás de tudo isso que está ocorrendo, eu gostaria que você, caso não tenha assistido, que você assista um vídeo que eu tenho no canal que fala da descendência da serpente. Nesse vídeo, eu usei os relatos históricos bíblicos para apresentar para vocês algo que foi ocultado através das traduções bíblicas, mas que está lá para os olhos daqueles que são mais atentos, que é uma junção, né? Essa junção uma junção de espécies, né, na verdade. Essa junção ela é muito discreta, o relato dela é muito discreto na Bíblia. E eu não estou falando daquele relato que diz que os filhos de Deus vieram à terra e se juntaram com as filhas dos homens. Esse é óbvio. O relato que eu estou dizendo é aquele quando Deus olha para Eva, após ela ter pecado, né, junto com Adão, e Deus diz assim para ela: e colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da serpente. E isso passa desapercebido por muitos, ou aqueles que conhecem, né, os ministradores do evangelho, os professores de teologia, eles tentam de muitas formas achar algum tipo de concordância, de exegese, de apologética, para poder explicar um relato que, ao meu ver, é um relato onde mostra o verdadeiro sentido do pecado inicial, que foi escondido através de uma situação fictícia, onde supostamente existiria uma árvore no paraíso, e essa árvore produzia um fruto, e esse fruto detinha o conhecimento do bem e do mal. Quando, na verdade, todo o problema foi ocasionado porque houve um relacionamento sexual entre a tal serpente e a mulher. E dali para frente existiram 2 descendências. Uma da mulher e da serpente, que foi o primeiro filho que Eva trouxe, que foi Caim, e o segundo filho, que foi Abel. Isso explica por que Caim matou Abel. Isso explica por que o Deus, né, daquela época não se atentava para as oferendas de Caim, né, e sim para as oferendas de Abel. Porque é preciso, mais à frente, nós entendermos que, sim, todo o Velho Testamento, mesmo aqueles que são mais conservadores e tudo mais, não tem como negar isso. O Velho Testamento apresenta a figura de dois deuses totalmente distintos. Na melhor das hipóteses, para aqueles que têm rejeição com essa ideia, apresenta 2 faces, então vamos falar assim, né? 2 faces totalmente diferentes do mesmo personagem Deus. Um que uma hora pede sacrifícios, outro que em outro momento abomina os sacrifícios. Um que abomina as imagens de escultura e a idolatria, e outro que ordena que sejam feitas imagens de escultura, levando o homem a promover a idolatria. Como foi o caso da serpente de bronze, que foi feita por ordem
de Deus, enquanto o povo estava andando no deserto, e essa serpente de bronze se tornou uma deusa muito conhecida na antiguidade, chamada deusa Neustã, que recebeu a adoração do povo judeu por mais de 700 anos, e essa mesma deusa, essa mesma serpente, veio a ser quebrada e destruída pelo rei Ezequias, mais de 700 anos depois dela ter sido feita. Então existe aí uma divergência entre atitudes desse Deus, o que nos leva a entender que é mais fácil e mais lógico e muito mais assertivo entendermos que existiam dois personagens disputando a atenção e a adoração daquele povo primitivo. Tá? E isso é reforçada essa ideia quando nós entendemos que o pecado original foi um ato sexual. E esse mesmo ato sexual foi copiado depois por outros seres, e aí sim veio ser relatado lá na frente, quando diz que os filhos de Deus vieram e se misturaram com as filhas dos homens. Aí já esses filhos de Deus, né, qual a Bíblia chama de anjos e tudo mais, viriam a cometer o mesmo ato que aquele ser lá atrás, que era a suposta serpente. E aí já existe uma série de hipóteses sobre isso, né? Muitos dizem que essa serpente seria o tal do Satanás, que dentro da própria Bíblia o relato da sua existência é muito vago. Alguns livros, como o livro de Enoque, fala sobre alguns personagens, né? Como sendo o autor desse ato. Existe um livro, se eu não me engano, o nome dele acho que é Apocalipse de Isaías, que fala sobre um ser chamado Samael, que seria o príncipe, né, ou seja, o líder desses seres que resolveram vir para cá e se misturar com a raça humana, não respeitando a ordem do seu superior. Enfim, por que eu estou citando isso dentro do contexto Rússia e Ucrânia? O que uma coisa tem a ver com a outra? Se você não entende que existe uma briga pelo poderio e pelo controle da humanidade desde que o ser humano veio a existir, desculpa, mas você não vai entender merda nenhuma do que acontece no mundo. Tudo para você vai soar como um completo absurdo, porque na tua cabeça você ainda acredita que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, o homem foi criado do barro e foi soprado no nariz dele, e a Eva comeu a frutinha, e a frutinha tinha um componente alucinógeno que abriu os olhos dela e fez ela entender todo o pecado que existia. Não. Tá? É por isso que eu falo, e eu bato na tecla aqui no canal, que as pessoas precisam abrir a mente e entender que existe muito mais em oculto do que foi escrito. E o que foi escrito, muitas vezes, são indícios e fragmentos daquilo que foi ocultado. Então, se nós pudéssemos usar uma imagem para representar isso, talvez eu usaria essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui. Né? A mesma imagem que é usada para explicar o que seria a Deep Web, né? Mostra o que está na superfície. Essa é a verdade que nós temos. E tudo aquilo que foi ocultado está aqui. Ó. Né? Então, é preciso que se tenha conhecimento, ainda que você não acredite nessa minha interpretação do Gênesis, ainda que você venha querer achar alguma outra justificativa para Deus olhar e dizer que sim, que a serpente tinha uma descendência.
ela viria a ter uma descendência, né? Porque existe uma contradição muito grande quando teólogos e líderes e evangelistas e pregadores e padres e afins vêm tentar justificar esse texto, dizendo que a descendência da serpente na verdade eram os anjos, ao mesmo tempo que eles dizem que anjos eram assexuados, né? Que anjos não praticavam sexo. Então existe uma contradição muito grande. Então, eles querem negar o que é inegável. Que existe, desde o princípio da humanidade, a interferência e a mistura de raças. E eu vou mostrar ao longo desse vídeo para vocês, vou adentrar um pouco isso também, fugindo um pouco do tema geopolítico e conflito e tudo mais, para que vocês entendam o porquê de toda essa disputa. Meus amigos, toda a disputa humana em termos de lideranças, elite, política, líderes religiosos, ela é única e exclusivamente visando controle e poder. Não existe luta a favor dos menos favorecidos. Não caiam nessas narrativas de que estamos preocupados com as pessoas que estão sofrendo os atos da invasão. Estamos preocupados, estamos enviando ajuda humanitária. Não caiam nessa narrativa. Todas essas narrativas são narrativas para sensibilizar, para emocionar e para comover as pessoas, em detrimento de uma ocultação da verdade. E a verdade é, todos os atos que esses caras produzem é visando controle e poder. Tá? Ponto. Se você tiver esse entendimento de que existe sim uma luta por controle e poder desde que o ser humano foi criado até os dias de hoje, você está no caminho certo e você vai conseguir abrir os teus olhos para tudo que está acontecendo na humanidade. Agora, se você não tem essa compreensão, você vai cair nesse tipo de narrativa aqui, ó. Ataque da Rússia à Ucrânia busca estabelecer a nova ordem mundial. Gente, faça-me o favor. Né? Faça-me o favor. Quem acredita nisso, sinceramente, não sabe nem onde está. Muito provavelmente as pessoas que acreditam nisso aqui são pessoas que vão se matar agora nas eleições tentando defender: ai, eu sou conservador, eu sou esquerda, eu sou conservador, eu sou esquerda, Deus, pátria e família, eu sou Lula. É isso. As pessoas que acreditam nesse tipo de narrativa são as pessoas que vão se matar defendendo direita, defendendo esquerda, defendendo um homem, Bolsonaro que seja, defendendo outro homem, Lula que seja. Porque no fundo elas não entendem ainda que o buraco é muito mais embaixo. Que a jiboia é muito maior do que parece. Às vezes eu tenho vontade de falar umas besteiras aqui, mas eu tenho muito receio de que forma isso vai ser recebido. Porque eu sei que tem muita gente que acompanha o canal que ainda tem fortes laços com a religião e tudo mais. E para essas pessoas alguns termos são muito ofensivos. Né? Então me desculpem aqueles que se sentem ofendidos com algumas coisas que eu falo. Mas eu sou uma pessoa muito autêntica. Então eu acredito também que algumas expressões, e já fizeram até pesquisa sobre isso, tá? Se você tiver que confiar em pessoas, confie naquelas que xingam. Porque essas são muito mais verdadeiras do que aqueles que são totalmente recatados e cheios de não me rele, não me toque, que na verdade são uns falsos do cacete. Na primeira oportunidade que tem, ferram com a tua vida. Então vamos lá. Para que você não caia nessas narrativas aqui, tá?
você precisa primeiro, só dando uma pincelada aí. O que está acontecendo? Vladimir Putin não aceita intromissão da OTAN, que é uma instituição que foi criada pelos Estados Unidos, tá? Pelos Estados Unidos, com a finalidade de unir a Europa por conta do que tinha acontecido na Segunda Mundial, né, lá atrás, para que os países europeus não fossem cooptados por governos socialistas, né, que era o governo da antiga União Soviética. Então, para que não tivesse essa interferência socialista na Europa, Estados Unidos veio com essa ideia genial de criar a OTAN e fazer ali um grupo de países aliados. Porém, o que algumas pessoas não falam é que os Estados Unidos é o país que mais desrespeita a democracia no mundo, né? Porque eles criaram personagens terroristas para poder invadir países, mataram centenas de milhares de civis, saquearam bens, né? Tem aí na internet, inclusive, se vocês forem pesquisar, caminhões do exército americano com centenas de toneladas de ouro que foram tirados dos zigurates onde habitava o Saddam Hussein, ouro da época dos sumérios, da Babilônia, enfim, eu nem vou entrar nesse mérito aqui porque se eu for falar disso vai ser um assunto muito extenso. Mas os Estados Unidos é um país que quando eles resolvem invadir outra nação, eles não respeitam os termos da ONU, da OTAN, do G7 e da casa do cacete. Eles simplesmente criam um personagem, criam uma narrativa, vão lá, invadem e foda-se o resto do mundo, né? E uma coisa é fato, os Estados Unidos têm, né, há muito tempo a prepotência de querer ser o maior exército do mundo, a maior economia do mundo, o maior formador de opinião através da mídia, através do entretenimento. Vocês podem ver que os maiores artistas da música mundial são americanos. Os maiores filmes são produzidos nos Estados Unidos. A maior língua, a língua mais falada no mundo é o inglês, que originalmente não é uma língua americana, mas o inglês americano, hoje pode-se dizer que dos países que falam inglês, os Estados Unidos é o maior deles. Então é evidente que há muito tempo os Estados Unidos luta para ser dono do mundo, os reis do mundo, né? Os reis do mundo. Isso é fato. Então a pergunta que fica aqui, isso só falando um pouquinho de geopolítica, e eu não estou aqui para defender e nem acusar lado nenhum, mas simplesmente para que nós possamos fazer algumas reflexões. A pergunta que fica aqui é o seguinte: você, sabendo que tem uma suposta ameaça para invadir a tua casa, você defenderia a sua família? Ou você deixaria a ameaça adentrar o teu espaço? É óbvio que o Putin, que foi membro da KGB, que com certeza tem informações que deixariam eu, você e todos nós de queixo caído acerca de muitas coisas que acontecem nos bastidores, não acordou um dia, tomou uma dose de vodka e falou: hoje vamos invadir a Ucrânia. É óbvio que não. É óbvio que ele estava ciente de tudo o que está acontecendo, das sanções. Muitos especialistas estão dizendo aí: o Putin não tinha noção de que o mundo ia fazer sanções. Porra, bicho, dá licença, né? Dá licença. Qualquer um que tem um pouquinho de inteligência saberia que isso ia acontecer. Porque a OTAN e os outros países do mundo, eles não iam ter a coragem de iniciar uma guerra
maior, né? Falei a palavra que não poderia falar no YouTube, mas agora já é. Enfim, bom, esse vídeo não vai ser monetizado mesmo, então dane-se. Os países não iam ter coragem de entrar numa batalha com a Rússia, então eles sabiam que o que eles poderiam fazer é fazer sanções econômicas, políticas e por aí vai para poder, de uma forma, fazer com que ele cesse a investida contra a Ucrânia. Tá? Ah, mas tem gente morrendo. Cara, eu não vou fazer juízo desses valores aqui. Tá? Não vou. O que eu quero debater aqui é algo que vai além de tudo isso. Certo? Não estou dizendo que o caminho, que o que o Putin está fazendo é correto ou não correto. O que eu estou dizendo é o seguinte: mediante a uma ação, existe uma reação. Certo? O que poucas pessoas, ou quase ninguém, tem falado é o seguinte: que se não há um interesse dos Estados Unidos e da própria OTAN de cooptar a Ucrânia para fazer parte do grupo, talvez não estaríamos vivendo essa situação agora. Mas por que existe esse interesse? Por que a Ucrânia se tornou tão importante para a OTAN, tão importante para os Estados Unidos? O que está por trás de tudo isso? É isso que nós vamos ver. Mas antes disso, olha só que interessante. Nós vimos o que aconteceu na última eleição americana, né? Eu acho que eu não posso falar detalhadamente aqui nesse vídeo, porque pode acontecer o que já aconteceu com alguns outros vídeos meus, né? Mas, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Tudo o que aconteceu nas eleições americanas, na última, onde Trump perdeu a eleição e deixou de ser presidente americano. Mas olha que interessante. O governo Donald Trump cortou substancialmente sua contribuição para o orçamento coletivo da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, revelaram funcionários americanos e da Aliança Atlântica. O relacionamento entre Donald Trump e Vladimir Putin era um relacionamento cordial. Muita gente acreditava que o Donald Trump era alguém que estava se posicionando contra a nova ordem mundial. E eu confesso, gente, que eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar isso, principalmente se tratando de um líder, de um presidente da nação americana. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país que está totalmente envolvido, afundado até o pescoço, atolado até a orelha no contexto nova ordem mundial. Tá? É um dos países que puxam a fila para que seja, sim, implantada uma nova ordem mundial. Para que seja, não vou dizer criada, porque criada ela já foi. Mas não é essa nova ordem mundial que a Folha de São Paulo está noticiando. Isso aqui é conversa para enganar os incautos, para fazer com que as pessoas acreditem que isso é a nova ordem mundial. A Rússia está criando a nova ordem mundial, que tanto tem se falado agora desde o começo da pandemia. Então a Rússia é o inimigo. Meu Deus, eles estão criando a nova ordem mundial. A Rússia, descobrimos, o anticristo é o Vladimir Putin. Já deve ter gente pregando nas igrejas isso daí. Então cuidado. Então, muita gente acreditava que o Donald Trump era alguém que estava batendo de frente com a nova ordem mundial, por isso ele não conseguiu se reeleger, da mesma forma que muita gente acredita que o Bolsonaro também é alguém que está batendo de frente com a nova ordem mundial. Ao meu ver, ninguém chega num status de presidente, sendo esse status adquirido através de eleições públicas, sem que seja permitido pela galera que está lá no topo da elite, que tem interesse na implantação definitiva da nova ordem mundial. Então, é muito difícil para nós entendermos os porquês.
né? Porque tem muita coisa, como eu mostrei naquela imagem, que está abaixo da superfície. Então nós estamos aqui na superfície nadando com peixinhos, né? Então entre um lambarizinho e outro passa uma carpa, passa um tambaqui, passa um dourado, mas os peixes grandes, as baleias, os tubarões, os peixes de águas profundas não estão ali na superfície. Então, para nós é muito difícil fazermos a leitura correta do que está acontecendo. Então, cabe a nós tentarmos, através desses farelos, dessas migalhas, tentar entender alguma coisa. Pois bem, dando continuidade. Talvez tenha sido por isso que o Donald Trump não conseguiu se reeleger? Não sei. Aí fica a critério de cada um. Mas fato é que ele estava, de uma certa forma, demonstrando que Estados Unidos não ia mais ser um contribuinte tão assíduo, né? Tão benevolente com essa instituição. Certo? Beleza. Também existe uma fatia de pessoas que acreditam que Vladimir Putin seria inimigo da nova ordem mundial, inimigo dos Illuminati, e que estaria batendo de frente com toda essa corja para não permitir que eles dominem o mundo. Existe também uma fatia de pessoas que acreditam que existem alguns países que seriam empecilho para que a nova ordem mundial já não tenha sido implementada no mundo. Países que, não que eles pensam assim, nós somos os anjos protetores da Terra, então nós não vamos permitir que a nova ordem mundial seja implantada. Não, eles estão cagando para a Terra e eles estão pensando no seu próprio terreno. Eles pensam o seguinte, dane-se o resto do mundo, aqui não, José. Aqui não. Vai ciscar em outro terreiro, vai lá fazer o que você tem que fazer no Brasil, vai fazer lá na Venezuela, na Argentina, vai fazer lá em Portugal, vai fazer lá na casa do cacete, mas aqui não. Esses países seriam Coreia do Norte, China, Rússia, dentre alguns outros, que seriam supostamente países que não estariam de acordo em ceder totalmente aos domínios dessa galera da nova ordem mundial. Eu gostaria de dizer aqui para vocês que isso que eu estou falando são informações que estão na rede. Se isso é verdade ou se isso é mentira, cada um que defina de acordo com as suas pesquisas. Mas fato é que, se tudo isso que nós estamos vendo não for um grande embuste, não for um grande cenário, uma grande montagem, o que eu acredito que não é, até por conta de tudo que eu vou mostrar para vocês, então demonstra claramente que Rússia e Europa e Estados Unidos estão de lados opostos. Certo? Talvez o interesse da Rússia seja mais para frente levar a sua ideologia para outros países? Talvez. Mas não é o que eu vejo agora. Até porque, se houvesse por parte da Rússia uma aceitação sobre tudo aquilo que está sendo difundido pela Europa / Estados Unidos, não haveria rejeição em aceitar que a Ucrânia fizesse parte da OTAN e tivesse dentro do seu espaço militares americanos, né? Então, se você confia no teu sócio, por que você vai fazer um caixa 2? Concorda? Se você faz um caixa 2, é porque você não confia no teu sócio. É porque você olha para ele e fala, esse filho da mãe uma hora ou outra vai me roubar. Então se ele me roubar para eu não quebrar, eu vou roubar ele também antes que ele saiba, antes que ele descubra
que eu sei que ele está me roubando. Pois bem, feita essa analogia dos sócios, olha que interessante. Teria essa frase sido dita por Putin em 2014. Qualquer estudante de história de quarta série sabe que o socialismo fracassou em todos os países, em todos os momentos da história. O presidente Obama e seus democratas são mais idiotas ou tentam deliberadamente destruir sua própria economia. Aqui, Putin está fazendo uma acusação direta de que o governo Obama é um governo socialista disfarçado. O que se aplicaria aos dias de hoje ao sucessor dele, que é o presidente que está no poder agora. Vejam outra coisa interessante. Isso aqui está no site da History, tá? Onde diz assim: o portal Covert Geopolitics publicou uma série de declarações de Vladimir Putin em que o presidente russo combate a chamada Nova Ordem Mundial Illuminati. Essas palavras, que foram produzidas por vários meios de comunicação do mundo inteiro, seriam uma resposta ao multimilionário Jacob Rothschild, que o teria chamado de traidor da Nova Ordem Mundial. No mesmo discurso público em que Putin anunciou sua intenção em transformar a Rússia no maior produtor mundial de alimentos orgânicos, ele também teria declarado: vou derrotar os Illuminati com minhas próprias mãos. Pessoal, essa frase em específico, ela já foi refutada por muitos sites, tá? Enquanto outros tantos sites, inclusive sites russos, e aí vocês pesquisem depois, dizem que essa fala teria sido verdade. Então, ao invés de eu perder tempo para provar para mim mesmo se essa fala é verídica ou não, eu fui pesquisar outras coisas, outros fatos que poderiam me dar as informações de que lado que o Putin poderia estar. Se é do lado dos Rothschild, da Nova Ordem Mundial, ou se era do lado dele mesmo, querendo não se associar a essa nova política mundial. Tá? Eu até vi alguns sites dizendo que os Rothschild, que o Putin teria botado os Rothschild para fora da Rússia e tal, mas existe ainda, se você pesquisar no Google Maps, você vai ver que em Moscou ainda tem um prédio gigante lá da Rothschild Foundation, né? Que é o grupo de investimentos deles, e está sim ainda dentro da Rússia, operando e tudo mais. Talvez isso seja uma política da boa vizinhança, porque se sabe que quando se está no poder, você não pode romper com tudo e com todos de uma vez, né? Isso é fato. Por isso que eu ainda tenho em minha mente que os líderes mundiais chegam ao topo da liderança com permissão daqueles que regem todas as coisas, certo? Então vamos lá. Nós começamos lá com a história de Adão e Eva, né, mostrando que existe duas descendências, e essas descendências elas estão em disputa desde a criação do ser humano, partindo do pressuposto que isso teria acontecido a partir de Adão e Eva. E essa guerra de gerações e descendências foi o que gerou todas as disputas que nós conhecemos na história da humanidade desde que o homem veio à sua existência, certo? Eu quero que vocês prestem muita atenção desse ponto em diante, tá? Isso aqui vai trazer para nós talvez uma percepção muito maior do que de tudo que está por trás de todos esses conflitos e de todos esses interesses, e vai justificar para nós e confirmar para nós que tudo é pautado em poder e controle. Chamada por alguns estudiosos de a Atlântida que existiu de fato, olha só o peso dessa afirmação, tá?
A Atlântida que existiu de fato. Muitos sabem que existe uma teoria, né, vamos chamar assim, de uma cidade extremamente organizada, extremamente poderosa, extremamente tecnológica, que era chamada de Atlântida. E ela teria sumido, e muitos acreditam que ela sumiu através do dilúvio, que é relatado em vários contos antigos. Muita gente acha que o dilúvio ele é só bíblico, mas o dilúvio bíblico ele é um dos últimos relatos do dilúvio. Existem outros relatos até mais antigos do que o próprio relato bíblico. E esse texto aqui que eu comecei a ler, ele diz assim, chamada por alguns estudiosos de a Atlântida que existiu de fato. Itil é atualmente o maior objetivo dos arqueólogos russos e estrangeiros, que têm podido trabalhar com um pouco mais de liberdade nos últimos anos. Satélites e equipamentos sofisticados estão sendo utilizados para auxiliar nos trabalhos de busca, não apenas na capital do Império, mas de sinais mais concretos de vida judaica dos Khazares. O primeiro que encontrar uma sinagoga Khazar conquistará uma reputação semelhante à obtida por Heinrich Schliemann com a descoberta de Troia, disse a Yari, o arqueólogo Sergei Kotinkov, da Universidade de Astrahan. O que significa isso que você leu? Nós vamos ver ao longo do vídeo, beleza? Agora eu vou fazer uma leitura que ela é um pouco demorada. Nós vimos aqui que está falando a respeito do reino dos Khazares. Quem são os Khazares? Onde eles existiram? Qual a sua origem? Essa é a história de um reino de povos beligerantes, guerreiros nômades, caucasianos, de raça branca ariana, não tendo nenhuma ascendência ligada com qualquer coisa deste lado israelita de Noé, com a raça semita, ainda que adotando o judaísmo talmúdico, tornando-se dominante e praticamente a única força atual do século XXI do judaísmo internacional. Pessoal, vocês vão começar a entender por que eu falei no começo desse vídeo sobre a distinção de duas raças lá atrás, na época de Adão e Eva, ao qual uma gerou uma espécie totalmente humana, com, vamos dizer assim, vamos classificar assim, com sangue vermelho, e outra raça que não era totalmente humana, conhecida como sangue azul. Sangue real. Muita gente que está aqui no canal sabe que existe sim, por parte de vários impérios, a união de pessoas da realeza com pessoas da realeza. Que era impuro misturar raças que eram provenientes da realeza com pessoas que não tinham o sangue real. Isso é retratado em filmes, em livros, em séries. O que não falta sobre isso é informação. Tá? O que não falta sobre isso é informação. Uma delas, que se tornou algo de ficção e bem interessante, apesar de não retratar a verdade dos fatos, é o próprio livro lá do Dan Brown, né, o Código da Vinci, onde mostra ali que existia uma raça que trazia em teu sangue a descendência do sangue de Jesus Cristo. Mas aquilo, na verdade, era uma forma subliminar de trazer para nós uma informação, apesar de estar usando a figura errada, uma informação de algo que realmente acontece. Tá? Que é uma preservação dessa descendência que vem desde os primórdios da humanidade. Certo? Então, como nós vimos aqui, é a história de um reino
de povos beligerantes, guerreiros nômades, caucasianos de raça branca ariana, não tendo nenhuma ascendência ligada com qualquer coisa deste lado israelita de Noé. Ponto final. Vamos lá. Tão poderosos social e militarmente foram os Khazaris que, como Kevin Alan Bluch diz em seu trabalho, os judeus da Khazaria, um imperador do século X dos bizantinos, Império Romano na atual Turquia, Constantino Porfirogênitos, enviou correspondências aos Khazaris marcadas com um selo de ouro com o valor de 3 solidi, mais do que os 2 solidi que sempre acompanhavam as cartas endereçadas ao Papa de Roma, o príncipe dos Rus, ancestrais dos russos, e o príncipe dos húngaros. O que isso significa? Tamanha era a importância que esse povo tinha, os Khazaris, na antiguidade, que até mesmo as cartas que eram enviadas do imperador para eles tinham um selo a mais do que as cartas que eram endereçadas para o Papa de Roma. Então, esse era o peso que esses povos tinham na antiguidade. Esse era o respeito que eles tinham na antiguidade. E por que eles eram tão respeitados assim? No auge do seu império, acredita-se que os Khazaris tinham um exército permanente, que poderia ser enumerado em torno de 100 mil guerreiros, e controlavam ou exigiam tributo, surpreendentemente, para mais de 30 diferentes nações e tribos que habitavam um vasto território entre o Cáucaso, o Mar de Aral e os Montes Urais, e as estepes ucranianas, parte da antiga Rota da Seda. Durante seu apogeu, a Khazaria abrangia completamente as terras que são atualmente as regiões de Astrahã, Kalmíquia, Daguestão, Volgogrado, Rostov, Ingushétia, Kabardino, Ossétia do Norte e a Chechênia. Em sua extensão máxima no século XIX, disse Brouck, Khazaria não abrangia apenas o norte do Cáucaso e o delta do Volga, mas também foi alargado a oeste até Kiev, hoje Ucrânia. Até recentemente, uma grande parte do problema com o esquecimento histórico do antigo território khazar pelo mundo moderno existiu pelo fato de a antiga área geográfica do país ter feito parte da antiga União Soviética, que insistiu na interpretação dos dados arqueológicos no âmbito do materialismo histórico marxista. Esta versão da cortina de ferro de revisionismo histórico causado pelos soviéticos para interpretar os dados de tal forma a apresentar-se com um fato bem fabricado, mas errado. Esta raça peculiar e obscura que habitava aquela terra foi descrita com olhos azuis e pele muito clara. Comumente eles tinham longos cabelos avermelhados e foram relatados como muito grandes de estatura e ferozes de semblante. Vejam bem, a União Soviética tentou de alguma forma esconder da sua história a existência desses povos. Eles tentaram jogar uma pá de terra em cima disso e não deixar com que essa história viesse à tona. Vemos aqui também que essa raça, eles eram descritos com olhos azuis e pele muito clara, e tinham cabelos longos e avermelhados, e foram relatados como muito grandes de estatura e ferozes de semblante. Para quem já leu o livro Enoque, já está entendendo o que está por trás de tudo isso. Tá?
para quem leu o apócrifo de Enoque, já está entendendo o que está por trás de tudo isso. Tá? Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui, tá? Para vocês verem que coisa interessante. Tá? Livro de Enoque, capítulo 105. Depois de um tempo, meu filho Matusalém tomou uma esposa para o seu filho Lameque. Ela ficou grávida dele e deu um filho, a carne do qual era tão branca quanto a neve e vermelho como uma rosa. O cabelo de sua cabeça era branco como algodão e longo, e cujos olhos eram belos. Quando ele os abriu, ele iluminou toda a casa, como o sol. Toda a casa se abundou de luz. Quando ele foi tirado da parteira, Lameque, seu pai, ficou com medo dele, e correndo veio ao seu próprio pai Matusalém e disse: eu gerei um filho diferente dos outros filhos. Ele não é humano, mas assemelhando-se à geração dos anjos do céu. É de uma natureza diferente dos nossos, sendo completamente diferente de nós. Seus olhos são brilhantes como raios de sol, seu semblante é glorioso, e ele parece como se não pertencesse a mim, mas aos anjos. Eu estou temeroso de que algo miraculoso deve acontecer na terra nesses dias. E agora, meu pai, deixe-me pedir a requerer de ti ao nosso progenitor Enoque e aprender dele a verdade, pois sua residência é com os anjos. Quando Matusalém ouviu as palavras do seu filho e veio a mim nas extremidades da terra, pois eu estava informado de que eu estava lá, e ele chorou. Eu ouvi sua voz e fui a ele dizendo: vede, eu estou aqui, meu filho, já que tu viesses a mim. Ele respondeu e disse: por causa de um grande evento eu venho a ti, e por causa de uma visão difícil de ser compreendida eu me aproximei de ti. E agora, meu pai, ouvi-me, pois o meu filho Lameque, um filho nasceu, ao qual não se parece com ele, e cuja natureza não é igual à natureza do homem. Sua cor é mais branca que a neve, e ele é mais vermelho do que a rosa, e o seu cabelo de sua cabeça é mais branco do que a lã. Seus olhos são iguais os raios do sol, e quando ele abriu-os, ele iluminou toda a casa. Veja que relato impressionante está no livro de Enoque. Sobre um menino que nasceu com a pele muito clara, vermelho, cabelos brancos. Muito provavelmente a cor do cabelo branco era porque era ainda uma criança, e nós sabemos que todos os bebês eles têm a tendência natural a nascer com cabelos mais claros, e ao longo do crescimento esses cabelos irem escurecendo. Olha que interessante isso que eu vou mostrar para vocês agora. Isso aqui eu fiz um vídeo, tá? Que está na minha série Nefilins, Anunnaki, onde eu conversei com esse pesquisador que é citado aqui nessa matéria, o Brian Forrester. Eu tenho esse relato lá gravado, tá? Da conversa que eu tive com ele. Na época eu localizei quando essa matéria saiu em todos os veículos de comunicação no Brasil, dizendo que os testes de DNA dos crânios alongados em Paracas, com 2.000 anos de idade, mudam a história conhecida. Diz assim, os crânios alongados de Paracas no Peru causaram um alvoroço em 2014. Foi bem nessa época que eu falei com o Brian Forrester. Foi quando eu estava produzindo a série Nefilins Anunnaki. Quando um geneticista que efetuou testes preliminares de ADN relatou que tinham ADN mitocondrial, com mutações desconhecidas em qualquer humano, primata ou animal conhecido até agora. Agora, uma segunda ronda de testes de ADN foi concluída e os resultados são igualmente controversos. Os crânios testados, que datam de mais de 2.000 anos, demonstram ter origem europeia e do Oriente Médio. Prestem bastante atenção nisso. Tá?
Prestem bastante atenção nisso. Quando eu mandei mensagem para o Brian Forrester e perguntei para ele, falei, olha amigo, eu sou do Brasil e tudo mais, e aqui está sendo noticiado que foram feitos testes de DNA em alguns crânios que foram encontrados aí em Paracas, e eu gostaria de saber qual que é a verdade disso. Porque aqui está dizendo que o DNA não tem classificação. E eu perguntei para ele, falei, qual é a verdade dos fatos? Qual foi o resultado do DNA que foi feito em cima desses crânios? Ele só respondeu, me saudou tal, e falou assim, ó, o resultado foi unknown, ou seja, desconhecido. Ou seja, um DNA totalmente desconhecido. Prestem atenção, nós estamos falando de crânios que foram encontrados no Peru, América do Sul, e demonstram os testes que os crânios, ou o material genético encontrado ali, parecem ter origem europeia e do Médio Oriente. Preste atenção nisso. Lembram do relato sobre os povos cazares, pele branca, olhos azuis e cabelos avermelhados? Os resultados são também consistentes com o fato de muitos crânios de Paracas ainda conterem vestígios de cabelo vermelho, uma cor que não é encontrada nativamente na América do Sul, mas que tem origem no Médio Oriente e na Europa. E aqui vocês veem uma foto do crânio. Crânio alongado, com cabelo vermelho. Certo? Gente, é preciso ter muito conhecimento para conseguir juntar todas essas peças e entender o que talvez esteja por detrás de tudo isso. Tá? Por detrás de tudo isso. Fato é que essa estrutura genética não é uma estrutura genética característica dos povos peruanos, que tem a sua aparência mais puxada para os índios. Cabelos pretos, pele mais morena, olhos puxados. Inclusive, nesse vídeo que eu fiz nessa época, eu mostro algumas fotos que o próprio Brian Forrester publicou no Facebook dele, onde ele mostrava que famílias no Peru estavam tendo filhos com cabelos vermelhos e olhos amendoados, olhos mais arredondados, características totalmente diferentes da característica original daquele povo, mostrando que existia dentro daquele povo resquícios genéticos de povos muito mais antigos, traços genéticos que estavam ali adormecidos, que em dado momento ele vinha à existência e algumas famílias eram contempladas com essa genética antiga, genética de povos que já não existem mais. Muito interessante, né? Mas vejam isso, que interessante. Arqueólogos russos encontram a capital do reino judeu dos Cazares. Arqueólogos russos asseguraram nessa quarta-feira ter descoberto, isso é uma matéria de 2008, tá? Para vocês entenderem, gente, que o processo ele não é de agora. O que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje são disputas que já ocorrem há centenas de milhares de anos, tá? E por isso que muita gente não consegue compreender algumas coisas, porque as pessoas são imediatistas. Elas estão olhando os fatos que estão acontecendo neste momento, mas elas não estão se atentando ou tentando buscar aquilo que aconteceu lá atrás. Que o que aconteceu lá atrás explica muita coisa do que está acontecendo hoje. Arqueólogos russos asseguraram nesta quarta-feira ter descoberto as ruínas da capital do reino Khazar, cujos habitantes teriam se convertido ao judaísmo entre os séculos
8 e 10. Trata-se de uma descoberta muito importante, afirmou AFP, organizador da expedição Dmitry Vassiliev, da Universidade do Astrajão, referindo-se às escavações perto da aldeia de Samosdelka, norte do Mar Cáspio. Agora podemos lançar uma luz sobre uma das histórias mais intrigantes daquela época. Como viviam realmente os Khazares? Conhecemos muito pouco sobre os Khazares, seus credos, seus ritos funerários, sua cultura, acrescentou. Os Khazares eram uma tribo turcomena seminômade que se converteu ao judaísmo em seu apogeu. O Estado Khazar e seus reinos tributários chegaram a controlar um território que abrange o atual sul da Rússia, oeste do Cazaquistão, leste da Ucrânia, Azerbaijão e grandes partes do Cáucaso. Pessoal, comecem a juntar as peças. O presidente da Ucrânia é um judeu, certo? Vamos lá. Da ferocidade e tendências guerreiras dos Khazares, há pouca dúvida nas evidências históricas e muito mais. Tudo apontando para uma raça de pessoas tão violentas em suas relações com outros homens, que eles eram temidos e destacados acima de todos os povos dessa região do mundo. O cronista árabe Ibn Said al-Maghribi escreve: eles estão ao norte da terra habitada para a 7ª região, tendo sobre a cabeça a constelação de Arado, ou seja, a constelação da Ursa Maior. Sua terra é fria e úmida. Consequentemente, sua tez é branca, a cor dos seus olhos azuis, seus cabelos soltos e predominantemente avermelhados, seus corpos grandes e sua natureza fria. Seu aspecto geral é selvagem. O Monte Drutmar da Aquitânia, França medieval, no 9º século, no seu comentário sobre Mateus 24,14, na Exposition in Matthew Evangelistan, afirmou que os Khazari, ou Khazares, habitaram na terra de Gog e Magog. Lendas e histórias não faltam, algumas das quais são verdadeiras de acordo com o monge de Aquitânia, acima citado, que giram em torno de Alexandre o Grande e sua tentativa de cercar os Khazares e colocá-los sobre sua quarentena já no século III a.C., devido à sua natureza violenta e bárbara em relação ao mundo civilizado. Esse esforço de Alexandre aparentemente falhou. Drutmar alegou, e eles escaparam. Algumas lendas ainda afirmam que eles eram canibais. Após a conversão do reino para o judaísmo, o termo judeus vermelhos entrou em uso na superstição medieval dos alemães, que igualava o seu cabelo vermelho e barbas à sua natureza violenta com dolo e desonestidade. Também é bem documentado que eles fortemente tributavam todos aqueles que passavam por suas terras, pois ninguém ousava recusar a pagar-lhes os tributos. Olha o governo de dominação e poder que esses Khazares estabeleciam na região do reino deles. Todos os que passavam pelas suas terras eram tributados. Isso são relatos históricos. De acordo com Benjamin Friedman, ele próprio, um judeu e adjunto de longa data e aparente confidente de presidentes e estadistas dos Estados Unidos, em um fórum apresentado em 1961 no Hotel Willard, em Washington, D.C., disse que os Khazares eram tão beligerantes e hostis que eles acabaram por migrar para fora da Ásia e dispersaram-se entre as nações da Europa Oriental. Heinrich von Neustadt, em 1300, escreveu a respeito deles como o povo aterrorizante de Gog e Magog.
No entanto, após a derrota final dos projetos do Islã no Reino do Norte no ano 730, um casamento entre uma princesa Khazar e o herdeiro do Império Romano Bizantino resultou em uma descendência que há de governar Bizâncio como o Rei Leão, o Khazar. Pesquisem depois. Aqui nós vemos o quê? A partir do momento que os Khazares se converteram ao judaísmo, houve então uma aproximação de alguns outros impérios europeus, dentre eles o Império Romano, e ali misturou-se a família real Khazar com a família real do Império Romano. Veja que Roma tem traços sanguíneos dos Khazares. Deixa eu ver se eu sinalizei mais alguma coisa aqui, mas o texto é muito longo, então eu fiz só uma seleção das partes principais, tá? Agora, para nós podermos finalizar esse vídeo, eu gostaria de colocar a cerejinha no bolo para vocês, tá? Os Rothschilds alegam que eles são judeus, quando na verdade eles são Khazares. Eles são de origem de um país chamado Khazaria, que ocupava as terras existentes entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Região exatamente, meus amigos, onde está tendo todo esse conflito agora. Que agora é uma região predominantemente ocupada pela Ucrânia e Geórgia. A razão pela qual os Khazares Rothschilds alegam ser judeus é que os Khazares, sobre a determinação do seu rei, em cerca de 740 d.C., foram convertidos à fé judaica, mas é claro que isso não inclui a conversão de seus genes do homem branco caucasiano aos genes do povo judeu semita autêntico. Ou seja, são judeus em tradição, em conversão, mas a genética deles não é a genética, vamos voltar lá para trás, a genética, vamos pegar lá do começo? Genética de Sete, uma vez que Abel foi morto. Mas a genética deles é proveniente da genética de Caim, que muito provavelmente foi a genética e a descendência que deu origem ao povo da Khazaria, uma vez que esse povo da Khazaria, na Bíblia, era conhecido como o povo de Gog e Magog, que se você for buscar os relatos bíblicos, eram gigantes. Os próprios relatos que eu apresentei para vocês aqui mostram que eram homens de pele branca, cabelo vermelho, longo e de grande estatura. Grande estatura. Quando você lê o livro de Enoque, as mesmas afirmações sobre essa mistura genética entre os seres que vieram de lá de fora com as humanas. Então, esse relato mostra que os Rothschild carregam em seu sangue a descendência do povo da Khazaria. Meus amigos, o que eu posso deixar para vocês de lição nesse extenso vídeo, e como eu disse lá no começo, é um assunto muito amplo. A gente poderia se aprofundar aqui horas e horas. Vocês viram que eu fiz ali um resumo do resumo para, na verdade, não trazer nada aqui para vocês como verdade absoluta. Mas o meu objetivo, quando eu resolvi produzir esse vídeo, é fazer com que cada um de vocês, a partir do momento que esse vídeo se encerrar, corra para a internet e continue suas pesquisas, que vocês vão se surpreender. O objetivo desse vídeo era trazer para vocês o despertar por pesquisar um pouco mais a fundo e para que nós não fiquemos limitados
a entender determinados contextos atuais baseado naquilo que a mídia está mostrando. Porque uma coisa eu entendi em todo esse tempo em que eu pesquiso essas coisas, é que quando tem muita gente apontando para o mesmo lugar, olha para o lado oposto. Olha para o lado oposto. Então eu espero de verdade que esse vídeo, que agora nós estamos em 1 hora e 10 minutos de duração, seja útil para vocês e que abra na mente de vocês a ideia de que existe muito mais abaixo da superfície. Encerro por aqui. Se você gostou desse conteúdo, eu te peço gentilmente que me ajude a divulgar essas informações. Gostaria de, antes de encerrar, dizer que não se trata de uma visão antissemita, não se trata de uma visão onde eu apresento juízo de valor sobre povo A, povo B ou povo C, mas se trata apenas de um vídeo onde são apresentadas evidências históricas e, através dessas evidências, eu tento fazer uma conexão com tudo o que está acontecendo no mundo nos dias atuais. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.